Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje dando continuidade ao meu último vídeo no qual eu falei daquelas questões esquisitas de ética que caem no Enem, eu vou fazer um vídeo respondendo 5 questões. Todas essas questões e mais umas 30 aí que eu selecionei nos últimos Enems estão na lista que eu disponibilizei no último vídeo, ela também tá no link da descrição. E o vídeo, caso você não tenha assistido, também tá na descrição, ok? Então, para você entender melhor as questões que eu vou fazer aqui e poder treinar melhor, veja o vídeo antes, certo? Então, hoje a gente vai fazer 5 questões que tratam a respeito dessas questões éticas e morais e tal. A gente vai fazer 2 questões falando de patrimônio, a gente vai fazer 2 questões falando de direitos e a gente vai fazer uma questão falando de cultura, ok? A primeira questão que a gente vai fazer é sobre patrimônio. Ela é do Enem de 2012, segunda aplicação, Enem dos Presidiários, e ela fala um pouco sobre o ofício das baianas de acarajé, ok? Eu vou ler o texto brevemente. O ofício das baianas de acarajé constitui um bem cultural de natureza imaterial, escrito no Livro dos Saberes em 2005, que consiste em uma prática tradicional de produção e venda em tabuleiro das chamadas comidas de baiana, feitas com azeite de dendê e ligadas ao culto dos orixás, amplamente disseminadas na cidade de Salvador, Bahia. Ok? Tá falando aí sobre o ofício das baianas que fazem acarajé. O patrimônio não é o acarajé, é o ato de fazer, é a produção do acarajé, ok? Então tá falando aqui no enunciado. O texto contém a descrição de um bem cultural que foi reconhecido pelo IPHAN, lembrando que o IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele que decide o que é patrimônio e o que não é, ok? O texto contém a descrição de um bem cultural que foi reconhecido pelo IPHAN como patrimônio imaterial, pois representa... Por que esse ofício é um patrimônio imaterial e não material? Porque o patrimônio não é o acarajé, e sim a produção dele. O acarajé é material, é uma coisa que você pode tocar. Mas o que a gente está tentando conservar não é o acarajé, e sim a forma como ele é feito. E isso não é algo material, não é algo palpável, não é algo que você pode colocar em um museu. Então é um patrimônio imaterial, ok? Então é um patrimônio imaterial, pois representa... Letra A. Uma técnica culinária com valor comercial e atratividade turística. Letra B. Um símbolo da vitalidade dessas mulheres e de suas comunidades. Letra C. Uma manifestação artística antiga e de abrangência nacional. Letra D. Um modo de viver, de fazer e viver ligado a uma identidade étnica e regional. Letra E. Uma fusão de ritos das diferentes heranças tradicionais e religiosas do país. Essa questão é uma daquelas questões das ciências humanas que eu falei que tem mais de uma alternativa certa. Eu vou falar por que cada alternativa tá errada e por que a alternativa certa tá certa. A alternativa A tá errada e a B a gente também pode entender como sendo errada pelo mesmo motivo. O ofício não é um patrimônio porque ele exalta a vitalidade das mulheres ou porque é uma técnica com valor comercial e turístico. Um patrimônio não é patrimônio porque ele dá dinheiro ou porque ele é um ponto turístico famoso ou porque ele exalta a pessoa que faz, no caso do ofício aí. Ele é um patrimônio porque ele é uma tradição antiga que constitui a sociedade atual. Ele é importante por quê? Porque ele vem de uma tradição africana que originou a cultura brasileira. Por isso, a A e a B estão erradas. Ele não é um patrimônio porque ele é uma técnica com valor comercial, nem porque ele exalta as mulheres. A letra C. É um patrimônio pois representa uma manifestação artística antiga e de abrangência nacional. A letra C está certa até a metade, porque ela é uma manifestação antiga, artística mais ou menos, mas é uma manifestação antiga. Contudo, ela não é de abrangência nacional, ela é característica da região da Bahia, de Salvador. Ela não é do Brasil inteiro, ela é só de Salvador. Por isso, a alternativa C está errada. A alternativa E é uma que confunde. Por quê? Está falando que é um patrimônio material porque representa uma fusão de ritos das diferentes heranças e tradições religiosas do país. Ele não é uma fusão exatamente, porque é só da religião africana. Contudo, você pode confundir porque ele vem de tradições religiosas do país. Contudo, ele não é uma fusão. E não é por isso, exatamente, que ele é patrimônio. Ele é patrimônio por causa da letra D, porque ele é um modo de fazer e viver ligado a uma identidade étnica e regional. Ele não é um patrimônio
porque ele exalta a pessoa que faz, ou então porque ele traz valor turístico. Ele é um patrimônio porque ele faz parte da constituição cultural do nosso país, ok? Porque ele é importante para construir a sociedade como é hoje. Se não fosse a cultura africana, o Brasil não seria igual ele é hoje, entendeu? Por isso que essa cultura tem que ser preservada, certo? Então, passando para a próxima questão de patrimônio, é uma questão do Enem do ano passado, de 2014, que muita gente errou por bobeira, por confundir patrimônio material com imaterial. A questão que eu vou fazer agora, ela traz um texto bem curtinho, falando que o queijo Minas virou um patrimônio cultural. Só que no texto está falando que não é o queijo especificamente que virou o patrimônio, e sim o modo artesanal com o qual ele é fabricado. Então, o queijo seria um patrimônio material. Só que o patrimônio não é o queijo, e sim a modo como ele é feito, a produção. Então, isso não é algo palpável, não é algo que você coloca no museu. É um patrimônio imaterial, assim como o ofício das baianas é a produção do queijo, é um patrimônio imaterial. E aí tá falando um pouco a respeito e tá falando entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto, ou seja, patrimônio cultural imaterial, está representado em... aqui a gente tem uma série de imagens. Lembrando que todas essas questões que eu tô fazendo estão na lista aqui na descrição, ok? Pra você acompanhar. A primeira imagem, a segunda e a terceira, elas estão erradas pela mesma razão. A primeira imagem mostra uma igreja, a segunda um conjunto arquitetônico, a terceira é uma pintura. Isso são coisas palpáveis, são coisas tangíveis, são coisas que você pode colocar em um museu, você pode visitar. Isso são patrimônios materiais, ok? Por isso eles não são semelhantes ao queijo Minas, são patrimônios materiais, enquanto a fabricação do queijo é um patrimônio imaterial. Já a alternativa E apresenta uma paisagem. Ela é imaterial, de fato, só que ela é um patrimônio natural, ok? Então, por isso ela está errada. Já a alternativa C mostra o ofício das paneleiras. O patrimônio aqui representado não é a panela que é produzida, e sim a forma com a qual ela é produzida. Da mesma forma que o patrimônio representado no texto não é o queijo, e sim a forma como ele é feito. Por isso a alternativa certa é a alternativa C. Muito bem, agora passadas as questões a respeito de patrimônio, a gente vai fazer uma questão relacionada à cultura. Essa questão é do Enem de 2011, a segunda aplicação, o Enem dos Presidiários, e ela traz primeiramente uma imagem de uma figura e uma arte aí, com pessoinhas dando as mãos, e um texto que não diz muita coisa, mas eu vou lê-lo mesmo assim. Em sentido antropológico, não falamos em cultura no singular, mas em culturas no plural, pois a lei, os valores, as crenças, as práticas, as instituições variam de formação social para formação social. Além disso, uma mesma sociedade pode ser temporal e histórica, passa por transformações culturais amplas. Por ser temporal e histórico, perdão. Então, o texto está falando sobre variedade de culturas, ok? E a imagem tem pessoinhas dando as mãos, integração, certo? Agora o enunciado diz: a concepção que perpassa a imagem e o texto parte da premissa, ou seja, do conceito, de que o respeito à diversidade cultural significa. O que significa o respeito à diversidade de culturas? Letra A. Exaltar os elementos de uma cultura. Letra B. Proteger as minorias culturais. Letra C. Estimular as religiões monoteístas. Letra D. Incentivar a divisão de classes. Letra E. Promover a aceitação do outro. A letra A é a que mais confunde a gente, sobre exaltar os elementos de uma cultura. A gente não está falando sobre a conservação dessas culturas, e sim sobre o respeito à diversidade de culturas. O respeito à diversidade não quer exaltar a cultura, e sim valorizar a quantidade de culturas existentes. Por isso a alternativa A está errada. A alternativa B fala sobre proteger as minorias culturais. Assim como a alternativa A, ela está errada porque isso é o que a preservação da cultura faz. Quando você está preservando uma cultura, você está protegendo uma minoria cultural que às vezes poderia ser esquecida. Você está impedindo que essa coisa seja apagada da história. Então, isso a gente faz quando a gente declara uma coisa um patrimônio, ou quando a gente coloca em um museu, quando a gente registra. Isso não diz respeito ao respeito à diversidade cultural. A letra C e a letra D são mais absurdas. A letra C fala sobre estimular as religiões monoteístas. Essa alternativa está errada, porque nem o texto nem a imagem citam qualquer referência religiosa.
Já a letra D fala sobre incentivar a divisão de classes. A gente viu no vídeo, e isso é muito importante que você entenda, que a arte e a cultura, elas têm o objetivo contrário. Elas não querem dividir as classes, elas querem integrar socialmente os indivíduos, ok? Já a letra E é a alternativa certa. Ela diz que o respeito à diversidade cultural significa promover a aceitação do outro. Porque é isso que prega a diversidade cultural. É aceitar que existem diversas tradições, diversas culturas que a gente tem que manter e respeitar e cuidar e não julgar, ok? Então, agora a gente vai fazer duas questões a respeito de direitos. A primeira questão é também do Enem 2014 e ela tem uma charge. Nessa charge tem 2 moradores de rua com a sua família aí, e o cara tá lendo um livrinho da Constituição do Brasil. E ele tá falando que todo brasileiro tem direito à moradia. E aí a mulher, ouvindo ele lendo, tá dizendo: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Ou seja, ele tá lendo a Constituição e ela tá interpretando como se fosse quase um texto literário, quase uma ficção. Por quê? Porque esses direitos assegurados na Constituição não fazem parte do dia a dia, do cotidiano dessas pessoas. O enunciado está dizendo: a discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, faz referência ao seguinte conjunto de direitos: a. Civis, como direito à vida, à liberdade de expressão e à propriedade. B. Sociais, como direito à educação, ao trabalho e à proteção à maternidade e à infância. C. Difusos, como direito à paz, ao desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente saudável. D. Coletivos, como direito à organização sindical, à participação partidária e à expressão religiosa. E E. Políticos, como direito de votar e ser votado, à soberania popular e à participação democrática. Na charge, eles estão falando a respeito de moradia, comida e saúde. Isso são direitos sociais. Por isso, a alternativa correta é a alternativa letra B. Eles não estão falando sobre direito à liberdade de expressão, a ir e vir, propriedade privada, que são os direitos civis, nem a paz, desenvolvimento, meio ambiente, que são os difusos, coletivos, que é a organização sindical, a expressão religiosa também não estão sendo citados, e os direitos políticos de votar e ser votado também não. Por isso, a alternativa certa é a letra B. Essa questão é mais fácil, ok? A outra questão de direitos que a gente vai fazer, que é a última de hoje, ela fala um pouco sobre Martin Luther King. É uma questão de 2012. Tem um texto aqui, que é um pedaço do discurso famoso dele, aquele Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, e tá falando no enunciado: o cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos dos anos 50 conduziu à mobilização social. Essa questão da mobilização social a gente falou no último vídeo e ela é muito importante. É essa coisa de que as mudanças que acontecem na sociedade não acontecem do dia para a noite. Tem um movimento social, tem a mobilização das pessoas para que essas mudanças aconteçam. Ou seja, como por exemplo, a integração dos negros na sociedade racista dos Estados Unidos não aconteceu do dia para a noite. Aconteceram diversos movimentos, diversas pressões sociais, como por exemplo Martin Luther King e tantas outras pessoas que defenderam os direitos raciais, para que essas mudanças acontecessem, ok? Ele tá falando: nessa época surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King e objetivavam. Qual que era o objetivo dessas reivindicações do Martin Luther King e outros abolicionistas? Abolicionistas entre aspas. Outras pessoas que defendiam os direitos iguais entre as etnias. Letra A. A conquista de direitos civis para a população negra. Letra B. O apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. Letra C. A supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. Letra D. A incorporação dos negros no mercado de trabalho. Letra E. A aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano. Então, começando de baixo para cima. A letra E está errada por quê? Porque eles não queriam impor a cultura negra como representante da cultura americana. Eles não queriam sobrepor a cultura deles à cultura dos demais americanos. Até porque já estava um pouco integrado o estilo de vida deles com o estilo de vida dos demais. Eles só não tinham os mesmos direitos. A letra D está errada porque
a incorporação dos negros no mercado de trabalho. Ela não está totalmente errada, mas os negros já estavam no mercado de trabalho, eles só queriam ser mais aceitos. Essa questão ela tá meio certa, ela só não se aplica direitinho à pergunta. É aquela coisa, uma questão que às vezes tem mais de uma alternativa certa, só que às vezes uma das alternativas que está correta não se aplica à pergunta que está sendo feita. É o caso da letra D. A letra C fala a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. O texto não está falando em nada de religião. Essa alternativa foi feita para confundir as pessoas aí que levam em conta o fato de que o Martin Luther King era um pastor cristão. Mas os negros não queriam a supremacia religiosa, eles apenas queriam a igualdade de direitos, ok? A letra B está totalmente errada, ela está falando sobre apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. Na verdade, os negros não realizavam atos violentos, eles sofriam atos violentos. Essa alternativa está errada. E a letra A, que é a alternativa correta, é a conquista de direitos civis para a população negra. O que eles estão fazendo aqui é pedindo igualdade de direitos. Eles querem os direitos civis, que são o direito à liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, assim como os demais direitos. Naquela época, nos anos 50, os Estados Unidos era extremamente racista. E esse racismo era amparado pela lei. A lei defendia a segregação, por exemplo, de escolas para negros e escolas para brancos, banheiros para negros e banheiros para brancos. Então, eles queriam apenas a igualdade, eles queriam direitos civis, os direitos que todos os brancos já tinham, mas os negros eram privados desses direitos. Então é isso aí, a gente terminou por hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários. Não se esqueçam de, se vocês tiverem tempo, fazer o restante da lista, de dar um piate no vídeo se vocês gostaram, de comentar aí o que vocês acharam, se tá dando certo, se tá dando pra entender direitinho. Não se esqueçam também de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal, porque ainda vai sair vídeo essa semana e aí vocês vão ser notificados, ok? Um beijo!